A Conmebol realizou nesta quarta-feira, em sua sede no Paraguai, o sorteio da fase preliminar da Copa Sul-Americana de 2023. Esta etapa inicial conta com duelos de times do mesmo país em jogo único. São 4 representantes de cada um dos seguintes países: Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Clubes brasileiros e argentinos não participam desta fase da competição. As equipes vão diretamente para a fase de grupos e apenas assistem a esses primeiros confrontos. América Mineiro, Botafogo, Goiás, Red Bull Bragantino, São Paulo e Santos são os representantes do Brasil nessa edição do torneio. Como os embates são disputados em jogo único, se houver empate, a decisão irá para os pênaltis. As partidas irão acontecer entre 8 e 15 de março de 2023. Já a fase de grupos está prevista para ter início em 5 de abril do ano que vem. A decisão da Sul-Americana, por sua vez, deve acontecer em 28 de outubro, um sábado. Além do jogo único na fase preliminar, a Conmebol promoveu outra mudança no formato do torneio. Os segundos colocados de cada grupo participarão de uma rodada de mata-mata prévia às oitavas, na qual enfrentarão os terceiros colocados da Libertadores em busca de uma vaga na fase seguinte. Os duelos desta nova etapa do torneio serão definidos pelo desempenho dos times na fase de grupos, com o melhor segundo colocado enfrentando o pior terceiro e assim por diante. Vale destacar que o atual campeão da competição, Independiente Del Valle, não poderá defender o título, pois marcará presença na Libertadores na próxima temporada. A equipe equatoriana derrotou o São Paulo na última final, em Córdoba, por 2-0. O treinador da equipe sub-20 do São Paulo, Juliano Belletti, levou os jogadores da base do clube para um tour pelo estádio do Morumbi. De acordo com o técnico, a iniciativa foi para que os atletas conhecessem um pouco mais da história do tricolor paulista. Nesta quarta-feira, Belletti publicou em suas redes sociais imagens dos jogadores do sub-20 visitando o Morumbi e detalhou o funcionamento do tour pelo estádio. Nos comentários da postagem, a atitude do novo treinador recebeu apoio dos torcedores e o presidente Júlio Casares parabenizou Belletti pela iniciativa. A lateral Fê Palermo teve seu contrato renovado com a equipe feminina principal do São Paulo. Uma das novidades deste ano, a atleta acertou seu vínculo até o final de 2023. Destaque na lateral direita e constantemente convocada para a seleção, Fê Palermo foi anunciada no início desta temporada e fez sua estreia pela equipe são paulina diante do Internacional no Beira-Rio. Logo após a partida, a jogadora se firmou como titular da posição e atuou em 24 jogos na temporada, sendo 16 no Brasileiro e 8 no Paulista, marcando 3 gols. Com grandes atuações no ano, a lateral foi eleita a melhor jogadora da posição no Brasileiro Feminino e recebeu também o prêmio Bola de Prata. Em jogo da primeira fase do Paulistão contra a Ferroviária, a jogadora ainda foi eleita melhor em campo pela votação do campeonato. Agora, Fê Palermo se junta às outras atletas com contratos vigentes: Aline, Carol Firmino, Duda Rodrigues, Glaucia e Naná, além de jogadoras que assinarão suas renovações. O basquete tricolor perdeu para o Flamengo por 91-66 na última terça-feira no ginásio do Morumbi pelo NBB. O São Paulo volta à quadra na próxima quinta-feira para enfrentar o São José às 20h30 também no ginásio do Morumbi. O tricolor é o terceiro colocado do NBB com 10 vitórias e 3 derrotas. A equipe comandada por Bruno Mortari contou com a estreia do ala Túlio da Silva. Pablo Maia deve ser o próximo jogador revelado em Cotia a fazer o São Paulo lucrar consideravelmente com uma possível transferência. Nos últimos meses, a diretoria recusou algumas propostas do futebol inglês pelo volante e aposta em uma venda milionária do volante em um futuro breve para seguir equilibrando o caixa. O Fulham é um dos principais interessados. Atravessando grave crise financeira, o São Paulo tem na base a principal solução para seus problemas. A ideia da diretoria é desenvolver jovens revelados em Cotias no time profissional para posteriormente negociá-los com clubes estrangeiros. Com Pablo Maia não é diferente, mas o clube e o técnico Rogério Ceni acreditam que ainda não é a hora de abrir mão do volante.
Pablo Maia disputou 68 jogos pelo São Paulo em 2022, sendo titular em 50 deles. O volante foi um dos atletas mais utilizados pelo técnico Rogério Ceni ao longo do ano e iniciará a próxima temporada em alta, concorrendo com Luan e Gabriel Neves para ser o primeiro volante titular da equipe. O São Paulo teve uma nova e definitiva decisão favorável na última terça em ação do fisco contra o clube pela cobrança de cerca de 90 milhões de reais em impostos supostamente devidos entre 2013 e 2014. O clube foi autuado em 2017 quando a Receita suspendeu a isenção de uma série de impostos ao alegar que o São Paulo explorava uma atividade profissional, o futebol, e que não se encaixava como uma entidade sem fins lucrativos. As cobranças eram relativas ao imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, além do recolhimento excepcional do PIS a 1% da folha de salários. O São Paulo recorreu, teve uma primeira decisão desfavorável, mas levou o caso ao CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que em 2019 julgou procedente o pedido do clube. A União apostou no último recurso na Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, julgado na terça-feira, e que manteve a decisão anterior, a de que o clube pode, sim, constituir-se na forma de associação civil, sem fins lucrativos, e dedicar-se ao futebol profissional. A decisão atual, que ainda não teve o acórdão publicado, encerra a disputa. O caso só foi julgado na terça-feira por uma questão judicial. Incomodado com a demora, o São Paulo impetrou um mandado de segurança em novembro e a Justiça Federal deu liminar, obrigando a Câmara a pautar o caso em 30 dias. Outros clubes foram autuados pela Receita Federal por motivos semelhantes e já havia jurisprudência favorável a eles num caso que envolvia o Atlético Paranaense. O São Paulo lançou na última terça-feira o livro 1992, O Ano Eterno, que celebra os 30 anos dos seus primeiros títulos da Libertadores e Mundial. O evento, realizado no estádio do Morumbi, contou com a presença de alguns ídolos do clube, incluindo o goleiro Zete e o camisa 10 daquele time, Raí. Ao todo, 8 ex-atletas que fizeram parte do elenco comandado pelo técnico Tele Santana marcaram presença no evento para distribuir autógrafos a sócios torcedores do São Paulo que adquiriram o livro. O ano de 1992 foi um dos mais vitoriosos da história do São Paulo. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, afirmou em reunião do Conselho Deliberativo que todas as dívidas com o elenco profissional foram quitadas no último dia 14. A estimativa era de que o clube devesse cerca de 6 milhões de reais aos atletas em direitos de imagens e luvas. Vale destacar que as dívidas com jogadores que deixaram o clube, porém, ainda seguem. Éder, Miranda e Reinaldo têm dinheiro a receber e os pagamentos serão feitos de forma parcelada. O São Paulo enviou uma proposta para o clube dos Estados Unidos e espera uma resposta nos próximos dias para contratar Alan Franco. No entanto, há cautela nessa negociação pelos trâmites da Liga Norte-Americana e também pela contraproposta que pode vir. Por isso, a diretoria analisa outros nomes e espera sacramentar uma compra antes do começo do Campeonato Paulista. Neste momento, o elenco tem Arboleda, Ferrarese, Diego Costa lesionado, Valse e Beraldo para o setor defensivo. Alan Franco, de 26 anos, é um desejo antigo do São Paulo. Ainda com o técnico Hernan Crespo no começo de 2021, o jogador foi procurado quando atuava pelo Independiente da Argentina, mas as conversas não avançaram. Ele foi para o Atlanta United. Desta vez, as tratativas podem ser mais promissoras, embora o jogador tenha sido bastante utilizado no clube dos Estados Unidos. Em 2021, Alan Franco disputou 27 partidas. Neste ano foram outras 32 e um gol marcado.